Hoje a gente vai para o quarto episódio da nossa série, o quarto sermão da nossa série, Encontrando o Cristo Vivo. Queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. A gente vai ler os versículos do 13 até o 35. Você deixa a sua Bíblia aberta, pegue seu caderno, seu bloco de notas, também deixe preparado para você anotar. Alguém? Lucas 24, do 13 ao 35, 13 até o final. Versículo 13, diz assim, a palavra do Senhor: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estavam discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, e estes disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo o que falaram os profetas? Não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito: fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como haviam reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Somente até o 35. Queria que você orasse comigo. Deus,
obrigado por tua palavra, Senhor, obrigado pela oportunidade de poder compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que a tua palavra nos apresenta, Senhor, nessa manhã, aquilo que a tua palavra nos ensina a respeito do Evangelho, a respeito da obra do teu Filho Jesus. Senhor, que os nossos corações sejam transformados, que essas palavras elas possam atingir, Senhor, o lugar que elas precisam atingir, Deus, a profundidade do nosso íntimo, que muitas vezes nós mesmos escondemos ou tentamos esconder de nós mesmos e dos outros, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa tratar as nossas vidas, possa nos curar, possa nos formar discípulos mais parecidos com Jesus. E que nesse dia nós possamos ter a graça, Senhor, de escutar a Tua voz, de alguma forma ser exortados, Senhor, a respeito da maneira como nós devemos viver, da maneira como o Senhor nos trouxe a si, nos libertando dos nossos pecados. Em nome de Jesus é o que nós pedimos. Amém e graças a Deus. Bem, gente, esse os textos que a gente está trazendo aqui, né, são textos conhecidos da gente, são passagens conhecidas da gente, porque são textos ali. A série tem uma proposta de trabalhar essa estação da Páscoa. Então, os encontros com esse Jesus vivo estão sendo encontros. Na série anterior, né, na Quaresma, a gente tratou passagens que envolviam a nossa preparação, essa caminhada até a cruz. Nessa série a gente está tratando encontros que Jesus teve com os seus discípulos ou com outras pessoas ali após essa ressurreição. Então a evidência aqui está nessa segunda parte da obra de Cristo após a sua ressurreição e como ele interagiu com os seus discípulos. E essas são passagens que são muito pregadas e que é interessante a gente voltar, e por ocasião do calendário litúrgico a gente sempre tenta estar voltando ano após ano nessas passagens para interagir, para ser abençoados para sermos abençoados pela Escritura através dela. Então, tendo essa passagem muito conhecida, eu espero que vocês tenham acompanhado também comigo na leitura e entendido bem toda a narrativa do texto, o momento aqui que foi narrado, a maneira como foi narrado, os detalhes. Eu também tinha mandado lá no grupo, né, que vocês lessem, tentassem ler também em casa, que ajuda a gente a enxergar melhor o texto do que quando a gente lê só uma vez ou quando a gente lê aqui. Então, o texto aqui, ele trata do encontro de Jesus com dois discípulos que estavam caminhando, já saindo daquela zona caótica ali, né, após a morte, a crucificação de Jesus, aquele momento de tensão que estava muito concentrado ali em Jerusalém. Então, esses discípulos eles estão indo para Emaús, então eles estão saindo, eles estão meio que se distanciando de onde os outros discípulos estavam, talvez voltando para a sua vida comum, talvez voltando ali para uma realidade que há muito tempo eles não desfrutavam, porque estavam ali com Jesus, estavam ali aos pés do Mestre, aprendendo e cultivando essa esperança de que Cristo era o seu Redentor. Então eles estão ali caminhando, até tristes, conversando, debatendo, só nós, nossos efeitos especiais de todo o grupo, né? Conversando ali a respeito de muitas coisas. Então, a gente enxerga aqui que o momento da fé que eles estavam passando ali era um momento ali de abalo de alguma forma, né? A fé deles estava sendo abalada por um evento que não era tão simples assim. O mestre deles, a pessoa que eles confiavam, que eles estavam depositando toda a esperança, toda a expectativa, morreu, gente. Então, não é algo simples, não é algo fácil de lidar, de absorver, não é um luto fácil de se passar. Então, era um misto ali, como a gente viu, né, já de medo, de angústia, de apreensão, a tensão rodeava eles. E existem momentos da nossa fé que se parecem muito com o momento que esses dois discípulos e que os discípulos de Jesus estavam passando, como essa passagem aqui nos mostra, né? Existem momentos em que a gente passa na nossa vida que não necessariamente a nossa fé acabou. A gente crê, a gente acredita, a gente passou a nossa vida, ou boa parte da nossa vida, aprendendo, lendo as Escrituras, escutando alguém falar a respeito de Jesus, a respeito da fé. Então a gente crê, a gente de alguma forma ali acredita naquilo e talvez isso nos traga até essa reunião dominical. Então a gente passa por momentos em que a fé não necessariamente acaba
nas nossas vidas. Porém, ela de alguma forma fica um pouco confusa. A gente começa a duvidar um pouco mais das coisas, a gente começa a questionar um pouco mais as coisas. Então, eu acredito que você também deve passar ou ter passado algum momento por uma situação parecida com que esses discípulos estavam passando. Então a gente ainda crê, mas a gente meio que não entende o que é que a gente está fazendo. A gente sabe do que a gente crê, mas é como se a fé que nós dizemos crer de alguma forma se distancia com a nossa realidade. A gente vive como se não cresce. A gente vive como se estivéssemos vivendo uma vida à parte dessa fé. No domingo eu venho, eu canto, eu oro, eu falo com os meus irmãos, eu escuto a palavra, mas quando eu volto para minha casa, para minha rotina, na segunda-feira, ou até mesmo no domingo, no restante do meu dia, pronto, a vida é como se a minha fé não existisse. Então há de certa forma um distanciamento entre essas duas coisas. E isso gera de certa forma uma confusão nas nossas cabeças. A gente fica triste, porque a gente sabe o que é certo, mas a gente não consegue fazer o que é certo. A gente sabe o que deve fazer, mas a gente não sente mais aquela conexão tão profunda, da mesma forma que a gente já sentiu em algum dia. Porque geralmente a gente associa isso muito às nossas emoções, né? E não à nossa razão, à nossa convicção. Sempre quando a gente fala dessa fé viva, a gente sempre associa essa questão da emoção. Então, eles aqui, eles não abandonaram tudo. Jesus morreu, abandonaram tudo. Não, eles ainda estavam digerindo aquilo. Eles estão conversando sobre Jesus. Eles estão falando ali sobre o seu mestre. Estão ali pensando sobre os acontecimentos ali que tinham acontecido. Porém, eles estão indo embora. Todo o reboliço está acontecendo em Jerusalém. E aí o que eles estão fazendo? Estão indo embora. De certa forma, eles não abandonaram completamente, mas sem perceber, eles estão desistindo. Sem perceber, a esperança deles está esvaziando, eles estão abandonando, pouco a pouco, voltando a caminho de Emaús, deixando Jerusalém. De alguma forma, eles estavam falando sobre Jesus, mas aquilo que eles estavam conversando, as histórias que eles estavam contando ali, de alguma forma estava distorcida, e estava afetando a visão deles da realidade, a visão deles de mundo. Não é assim que acontece com a gente também? Quanto mais distante a gente está da comunhão, quanto mais enfraquecida está a nossa fé, a gente começa a ter maiores dificuldades de agir como Jesus agiria em várias situações da nossa vida. A gente começa a ser muito mais difícil enfrentar algumas crises, começa a ser muito mais difícil enfrentar algumas situações. Quanto mais distante a gente se coloca, mais enfraquecido e mais distorcida a nossa imagem a respeito de Deus se torna. Então as coisas ficam confusas, a gente não sabe se a gente crê mesmo, a gente diz que crê, mas não sabe, fica aqueles questionamentos. Então, qual que é a pergunta que a gente enxerga de cara nesse texto aqui? Qual que é a pergunta que esse texto nos faz quando a gente lê e enxerga o problema desses discípulos? É que talvez a gente esteja na mesma situação que eles. O momento principalmente que a gente está vivendo aqui de replantação e tal, nos fala muito sobre isso. Então a gente precisa se questionar qual que é o nível da nossa decepção com Jesus. Como assim? Eu não estou decepcionado com Jesus, não. Jesus, é meu chapa, é gente boa, meu amigo, tá ali, me dá tudo que eu quero. Às vezes as coisas não é assim, né? Às vezes a gente está decepcionado com Jesus, porque Jesus não faz as coisas da forma que a gente quer, não faz as coisas da hora que a gente quer. Então, como é que está o motivo de decepção? Aqueles discípulos, de certa forma, estavam decepcionados, porque eles esperavam que Jesus resolvesse o problema deles. E agora Jesus está morto. Às vezes a gente se encontra nessa situação. Quando a nossa fé está enfraquecida, quando a gente se sente ali no acostamento da estrada, né? A gente não está mais num carro a alta velocidade, a gente já foi diminuindo ali, encostou, está trocando o pneu ali, não sabe nem trocar o pneu, o step às vezes está vazio, né? Que a gente esqueceu de verificar. Então, a gente está naquela situação em que a gente não sabe bem o que a gente vai fazer, como fazer. A gente começa a questionar e se decepcionar, porque onde é que está o Deus que eu sirvo? Que eu estou nessa situação? Que essas coisas estão acontecendo comigo? São questionamentos que às vezes não saem pela nossa boca, mas estão enraizados no nosso coração. E por mais que a gente minta para nós mesmos, às vezes está presente. Então, o versículo 16 vai falar o quê? Os olhos deles foram impedidos
de ver quem estava ali com eles. Quando Jesus se aproxima deles, começa a caminhar com eles, ele começa a conversar ali, mas eles ainda não sabem que aquela pessoa é Jesus. Jesus o quê? Está presente aqui, mas eles não percebem. Quantas vezes a nossa vida não é assim, né? Tipo, Jesus sumiu da nossa vida? Não, continua presente na nossa vida, continua perto de nós. Ele é o nosso Pai que cuida, que provê todas as coisas. Mas às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente coloca a situação, o momento, esse espaço de tempo, essa ocasião que eu estou vivendo, esse sofrimento que eu estou vivendo, acima de qualquer coisa, e aquilo toma o centro da minha vida. Eu acabo colocando de lado Jesus, e Jesus passa a ser só alguém que está caminhando ao meu lado, passa a ser só um amigo. Ele não é mais o Deus que transforma, que me sustenta, não. Ele é só alguém que está conversando comigo, domingo após domingo, no culto da minha igreja que eu congrego. Então, às vezes a gente não percebe a presença de Jesus. Eles tinham essa expectativa, no versículo 21 fala que eles esperavam algo de Jesus. Eles estavam depositando uma expectativa no Cristo ali, que libertaria eles daquela situação. Então, eles claramente falam isso. Então, nós temos aqui um problema que vai além da falta de esperança. Eles não estavam falando, não, nós não temos esperança nenhuma. Não, eles dizem que tinham uma esperança. Mas quando eles dizem que Jesus morreu, é como se eles estivessem falando assim, ó, nós tínhamos, mas morreu. Então não é que faltou a esperança, é que parece que essa esperança estava um pouco distorcida. Por quê? Eles esperavam um Messias político, imediatista ali, que resolvesse o problema deles daquele momento, daquela hora. O problema individual às vezes dele. Naquela época havia um contexto assim, né? O Império Romano subjugando ali a nação e tudo mais. De certa forma eles queriam se libertar desse jugo. No nosso contexto normalmente é um pouco mais individualista, né? Normalmente a gente quer que Jesus nos livre do nosso sofrimento hoje. O que a gente está passando hoje, a gente quer, pelo amor de Deus, que passe logo. E é a nossa única preocupação. A gente não se importa se isso vai cooperar para algo na minha vida, para alguma transformação na minha vida, ou se isso está me indicando a cooperar na ajuda de outras pessoas. Não. Eu só consigo pensar no meu umbigo. Então, quando eles colocam a expectativa de Jesus, nesse Jesus político, imediatista, que resolve o problema deles naquela hora ali, eles estão distorcendo a imagem da cruz. A cruz não oferece isso, por isso que eles estão decepcionados. A cruz não cabe nessa expectativa deles. A cruz, ao olhar deles, é derrota. Acabou. E simplesmente a expectativa deles, a conclusão que eles têm aqui é bem simples. Havia algo que parecia ser muito promissor, mas agora acabou. É como se ele chegasse assim e falasse, beleza, estamos satisfeitos aqui, a gente queria muito que tivesse dado certo, mas não deu, então segue o baile, né? Vamos tocar a nossa vida. Nada aconteceu. Eles estavam lidando como nós lidamos quando a gente não recebe aquilo da maneira que a gente espera, quando a realidade contradiz o nosso planejamento. Mas tem uma coisa que me desestabiliza isso. Você se planeja, seja isso na área financeira, seja isso se programar para uma viagem, ou se programar para uma reforma em casa, se programar para ter filhos, ou qualquer outra coisa. A gente se programa e aí às vezes na maioria das vezes, na verdade, a realidade não condiz com aquilo que a gente programou. O que é que acontece automaticamente? Decepção. A gente tenta lidar com isso, luta contra isso, mas de certa forma rola uma decepção ali, porque a gente queria que a nossa vontade fosse realizada. Então, às vezes a gente se encontra nessa mesma posição aqui. O problema não é só isso, não é só o acontecimento em si, não é só o momento de fraqueza em si. O grande problema é porque quando essa decepção começa a moldar a forma com que nós enxergamos todas as coisas, aí está o problema. Isso é perigoso, porque a gente olha para o nosso irmão e aí a minha vontade vacilou comigo, tchau. A minha vontade não supriu as minhas expectativas, não quero papo contigo. É a vontade mais lógica. E aí a gente começa a se distanciar daquilo que a palavra nos mostra. Isso nos mostra o tipo de teologia que a gente tem exercido, que a gente tem cultivado no ambiente da igreja, que eu não só olho para o meu irmão, para o meu trabalho, para a minha família, para a minha realidade, de uma maneira distorcida, a partir dessa decepção que eu tive.
Não, agora eu chego para as Escrituras e eu começo a olhar para a Bíblia, buscando algo para saciar o meu ego, para saciar a minha vontade, para acariciar de alguma forma aquilo que eu penso, para concordar com um pensamento que eu já tenho, e eu chego nas Escrituras só para que ela confirme. Onde o movimento correto é: eu vou para as Escrituras de maneira respeitosa, eu leio, eu medito, eu interajo com a Bíblia e ela me mostra a maneira com que eu devo viver, e não o contrário. Entendeu o perigo que há aí? E a gente acaba, aquele dito, as caixinhas de promessa, né? Antigamente, você tirar, era só promessa boa, né? Rapaz, Deus vai me abençoar. Rapaz, às vezes uns versículos totalmente fora de contexto, versículo falando sobre o Messias, aí eu tomo para a minha vida, né? Aí a gente muitas vezes lida com as Escrituras e lida com a nossa realidade dessa forma. Por quê? Porque a decepção começou, de certa forma, a moldar a nossa leitura de vida. Então, isso é perigoso. Isso nos mostra que a gente tem que ter esse cuidado com o tipo de necessidade que nós temos chegado até Deus, até as Escrituras, até o nosso irmão. Isso não é uma interação, não é uma relação interesseira. Estou chegando até Deus só para querer alguma coisa. Estou chegando ao meu irmão só para querer alguma coisa. No meu trabalho eu só estou aqui porque eu recebo esse dinheiro. Se não fosse, eu não estava nem vendo, já saía daqui. Não. Eu não entendo que Deus está providenciando coisas para toda a sociedade através do fruto do meu trabalho. Não entendo as coisas dessa forma. Então, concluindo o problema que a gente tem aqui, gente, tanto naquela época quanto hoje, o problema aqui não era simplesmente a ausência de Deus. Era a forma com que eles e com que a gente interpreta e até noticia a história que nós estamos contando aqui. É como se eles chegassem assim, alguém chegasse para eles e falasse assim, quem é Jesus? E Jesus chegou para eles e falou, né, sobre isso. Tentou extrair isso deles. Falou assim, o que é que está acontecendo sobre o que vocês estão conversando? Não, Jesus de Nazaré morreu, acabou tudo. Era uma vez. Os discípulos de Jesus estão contando essa história. Aí Jesus chega para eles e fala assim, vocês estão contando a história errada. É heresia o que vocês estão contando aí. Às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente interage com a nossa realidade dessa forma, propagando um Jesus perdedor, propagando uma esperança que morreu. E não é essa forma que nós devemos, que Deus nos chama a noticiar as boas novas, porque elas não são a má notícia que os discípulos estão contando, ela é a boa notícia. Jesus morreu, beleza, mas não acaba aí não, velho. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Eles ainda evidenciam, já faz 3 dias já, tem mais para onde correr, não tem como voltar. 3 dias morto, sumiu o corpo lá, a mulher disseram que apareceu o negócio lá. Os irmãos deles estavam testemunhando a respeito da ressurreição, e eles não estavam acreditando ainda. Pelo contrário, estavam indo embora. Eles estavam propagando uma falsa notícia, algo que não é verdade, porque eles não entendiam o verdadeiro plano de Deus. E é exatamente isso que Jesus busca corrigir nesse encontro com eles. A decepção estava distorcendo a visão deles, da mesma forma que distorce a nossa visão por muitas vezes. Mas graciosamente, Cristo vem e tem esse encontro com eles. Encontra, agora não por ouvir falar, mas eles têm esse encontro pessoal com o Cristo vivo. Eles têm esse encontro pessoal com o Cristo ressurreto. Isso faz toda a diferença. Jesus ensina eles a ver agora esse plano de Deus da maneira correta. E como é que ele faz isso? Através das Escrituras. Primeiro, Cristo se aproxima deles enquanto eles estão indo na direção correta. Como eu falei, está todo mundo lá em Jerusalém, eles estão indo fugindo do rolê, estão saindo fora. É tanto que depois, quando Jesus corrige eles, corrige eles voltam para Jerusalém. Estavam indo numa direção nada a ver no que eles deveriam fazer. Mas Jesus encontra eles, mesmo nesse destino tortuoso que eles estavam levando. Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles. Isso revela algo que é tremendo assim, para as nossas vidas. Porque às vezes a gente está tão confuso na nossa vida que parece que nada joga uma luz assim, a gente não consegue enxergar 2 palmos das nossas ventas. A gente não consegue ter uma perspectiva, uma visão maior de futuro ou de propósito. Quando eu falo futuro, eu falo muito mais sobre propósito. A gente não consegue enxergar, porque a gente está perdido. Está que nem segue meio de tiroteio ali, sem saber o que fazer.
desorientado. Mas Jesus nos encontra no meio da nossa confusão. E Ele traz paz para isso. Lembra nos outros encontros? Jesus chega no meio dos seus discípulos e declara o quê? Paz esteja com vocês. Esse Cristo ressurreto encontra os seus discípulos e traz ordem à confusão que eles estão localizados. A nossa confusão não tem poder de parar Cristo. No outro momento, os discípulos estavam trancados com medo das autoridades, ser preso, ser morto também. O que é que Jesus faz? Entra ali, independente de porta, independente de tranco e tudo mais. Aqui, Jesus encontra os discípulos no meio do nada. Chega ali, encontra, faz a obra na vida deles, ó. Some. É isso que o texto fala no final, né? Então, a confusão não impede que a obra de Cristo nos alcance. Então, mesmo quando a nossa direção ela está errada, Ele não nos abandona no caminho. Isso precisa trazer consolo aos nossos corações. Eu já passei por muitos momentos assim. De vez em quando a gente tem um momento desse naipe. Mas a gente precisa ter a convicção de que no momento que a gente não está sentindo nada, mas eu não estou sentindo a presença de Deus, a minha convicção, a minha fé não pode estar baseada em sentimentos, em emocionalismo. Isso faz parte, mexe com as minhas emoções, mexe, mas a minha fé precisa estar fundamentada na verdade que nós encontramos nas Escrituras. É isso que Jesus apresenta para eles. Desde Moisés, todos os profetas, ele vai apresentando toda a obra que Deus estava anunciando no Antigo Testamento através das Escrituras. Ele caminha conosco. Veja que ele não chega aqui e fala assim, ó, dá um tapa na cabeça dele, tia Luima, volta para Jerusalém, começa a te contar lá as coisas. Não. Ele se aproxima, ele caminha, ele impede até que eles percebam que é ele, para que ele sinta ali a situação, dialoga, prega para eles, né? Basicamente ele mostra o Evangelho para eles, Escritura e tudo mais. Senta à mesa com eles, tem comunhão com eles e depois vai embora. Ele caminha conosco. Às vezes a gente é impaciente, né? Quando a gente ajuda um irmão, quando a gente tenta e a gente não vê resultado, a gente não vê mudança, a gente quer logo chutar o pau da barraca. E não, meu irmão, Jesus caminha aqui com os caras. Jesus tem paciência. Essas pessoas aqui são pessoas que escutavam Jesus falando, Jesus pregando, Jesus ensinando. Não era qualquer pessoa. E mesmo assim ele vem e tem paciência e traz eles para perto. Então a graça, ela não começa quando a gente acerta o rumo das coisas. Na maioria das vezes a gente vai estar sem rumo mesmo. E aí é Cristo que vai nos encontrar e esse encontro vai decidir todas as coisas. Segundo, Jesus corrige a nossa interpretação sobre a realidade que a cruz nos mostra, né? Ele questiona, né? Como ele dá o meu com um carão neles ali, né? Como é que vocês custa a entender? Como é que vocês custa a compreender aquilo que eu tenho falado, aquilo que as pessoas têm testemunhado para vocês, né? Jesus ele não revela logo quem ele é, mas ele corrige a forma com que eles estão pensando. Então talvez Jesus tenha nos exortado, Jesus tem nos ensinado e por muitas vezes a gente tem feito ouvido de mercador, né? Escuta aqui, daqui a pouco a gente nem lembra o que foi que Jesus falou conosco. A gente não sai com aquela ideia, com aquela meta e falar assim, ó, Deus, me perdoa, porque eu pequei aqui, me perdoa, eu estou vacilando aqui, eu sei que eu estou vacilando, mas vou sair daqui já maquinando aqui, ó, eu estou fazendo as minhas anotações aqui, a Sônia está fazendo as anotações dela ali. Vou sair daqui com as minhas anotações prontas aqui, e eu vou anotar não só as palavras de impacto, não só os pontos do sermão, mas o que eu preciso melhorar e como eu posso melhorar, quem eu posso buscar para que eu possa ser ajudado. O que eu preciso, às vezes a gente passa uma vida inteira lutando contra o pecado e nunca vence. É hora de a gente mudar, né? Então a gente precisa fazer isso, a gente precisa ter uma atitude, uma resposta de fé em relação a isso. Então, isso é muito importante que Jesus faz aqui. Ele corrige os discípulos. Ele não trata de maneira relativista, ele não trata de maneira liberal aqui, não pode seguir aí o caminho de vocês. Não, ele corrige a rota. Então o problema deles aqui não era falta de informação, eles tinham informação, mas era informação equivocada, né? Eles sabiam de todos os fatos da ressurreição, que já tinham falado e tudo mais, mas Jesus mostra aqui que a cruz não é um acidente, é um plano. Terceiro, Cristo, paciência comigo aí, Cristo, ele se revela através das Escrituras. Olha o que o versículo de 27 fala. Explicou-lhes o que constava a respeito dele. Jesus está falando aqui, ó, está vendo isso daqui na Escritura? Está vendo isso daqui que o profeta ensinou? Está vendo isso daqui que diz na lei? Está vendo isso daqui?
Pode pegar aqui qualquer passagem do Antigo Testamento. Aqui, ó, apontava para mim. Agora vocês conseguem entender que esse planejamento de vocês aí de uma revolução, de uma libertação, isso daí é muito pequeno, perto do que é o plano de redenção para a sua igreja, para o seu povo que Deus tem. Então, ele escolhe ensinar ali, ele simplesmente podia falar, sou eu Jesus, mas não, ele ensina. Fala sobre a promessa, fala sobre o sofrimento, a redenção, e ele mostra que não existe verdadeira compreensão de Cristo fora da palavra. Às vezes gente, aqui não é uma crítica à oração, à vida de oração, não é uma crítica a qualquer outros meios que você possa, de alguma forma, ser abençoado, mas a fonte primária que nós temos de revelação a respeito de Jesus é as Escrituras. Então, às vezes, o motivo da nossa fé está fraca é que a gente não está interagindo com a Bíblia, a gente não está lendo, ou às vezes a gente está lendo de maneira errada, tem isso também, certo? O amadurecimento, ele vem, não é só porque eu pego ali a Bíblia, se você não faz nada, isso daí já é alguma coisa, certo? Mas você não pode se contentar isso, você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar a Bíblia, você precisa buscar conhecimento, porque quanto mais você conhece a Deus, mais a sua fé vai estar fortalecida, vai estar fundamentada. Então, Cristo mostra aqui que toda a sua obra, toda a sua vida, mas Jesus, eu amo Jesus, beleza, mas eu não concordo com a Bíblia não. Como assim, meu irmão? A Bíblia é aquilo que revela Jesus para a gente. Então, ele mostra aqui que a fé cristã não é construída apenas com as nossas experiências, não é com as experiências que você tem do dia a dia, né? Tem aquele tipo de pregação que o cara vai pregar e só fala sobre o que aconteceu na vida dele, não sei o que, lê o texto mesmo só para dizer que leu. Pronto, a gente precisa aprender a falar desse Deus. E para a gente aprender a falar desse Deus, a gente precisa conhecer mais desse Deus. Então, se você tem condição de cursar teologia, nem que seja um curso básico, se você tem condição de fazer algum tipo de imersão, ou de comprar uma Bíblia de estudo, ou de se aproximar de alguém que tem mais conhecimento bíblico que você, faça isso. Isso não é só um adereço, não é só para quem almeja o ministério, não é só para quem quer ser mais do que os outros, não é só para quem gosta, é uma necessidade da vida do cristão. Nós precisamos buscar mais de Deus, e isso nós encontramos na sua palavra. Ela é a revelação consistente a respeito de Jesus. É na palavra que a nossa visão é alinhada com a realidade de Deus. Amém, gente? Quarto e penúltimo ponto. Eu já estou aplicando, que é para mim no final não ter que fazer a aplicação de novo, certo? Versículo 31 diz assim: enquanto os olhos deles, então os olhos deles foram abertos, né? Mostra aqui o momento que finalmente, depois de sentar à mesa e Jesus compartilhar ali a mesa com eles, eles agora conseguem entender quem é aquela pessoa que estava com eles por todo aquele tempo conversando. Cristo abre os olhos deles no momento certo. Depois de caminhar, depois de explicar, depois de ficar na mesa ali, de compartilhar, de exortar, de mostrar as Escrituras, então ele se revela. E aí eles podem enxergar. De alguma forma isso mostra que reconhecer Jesus não é apenas um esforço da gente, mas é revelação. Jesus se revela para nós. Por isso nós podemos crer nele hoje. Existe um momento na nossa vida que ele abre os nossos olhos. Então, se talvez você tenha passado por um momento de dificuldade, de oscilação na sua fé, de fraqueza, busque em Deus antes de qualquer coisa. Busque em Deus essa consistência. Busque em Deus esse fortalecimento. Porque a revelação de Cristo para as nossas vidas nos traz esse renovo. E quinto e último, gente, Cristo aquece o coração e reposiciona eles diante da sua própria vida, né? Suas próprias vidas. O texto diz que o coração deles estava ardendo a partir daquele momento. Quando Jesus falava, não ardia o nosso coração enquanto ele falava. Agora eles começam a estar fazendo todo sentido no mundo. Aquele momento que você passa por uma provação assim, né? E aí lá na frente alguém chega e pede ajuda e você fala assim: faz todo sentido aquela provação que eu passei, eu já posso ajudar alguém, né? Mais ou menos isso. A palavra, ela foi explicada por Cristo e ela não só informa, ela traz essa transformação para a gente. Nosso coração é aquecido, nós podemos agora de verdade sentir a presença de Deus de maneira completa, de maneira integral,
não só no nosso intelecto, mas nas nossas ações, nos nossos sentidos. Isso invade a nossa vida. Amém? E aí o resultado prático eles voltam para Jerusalém. Eles se reposicionam, né? Eles voltam para o lugar que eles não deveriam ter saído. A direção deles muda aqui quando eles encontram Jesus. Então, Jesus esteve com eles, gente, esse tempo todinho. Se dedicou ali naquele momento, até que eles conseguissem enxergar. E quando eles enxergaram, eles têm agora a sua própria missão. Eles têm agora a sua cooperação na missão de Deus. Enxergando, entendendo. Não precisa ninguém forçar ninguém. A gente não precisa dizer que as pessoas precisam estar aqui no culto. A gente não precisa dizer que as pessoas precisam evangelizar. Eu falo a gente não precisa, não precisava, né? Claro que a gente precisa falar, mas não é necessário, não deveria ser necessário tanta insistência. Porque quando nós encontramos esse Jesus, nós percebemos que temos uma missão. Nós percebemos que a nossa vida mudou. E agora a gente passa a olhar para a nossa realidade de maneira diferente. Não a partir da nossa frustração, das nossas frustrações, mas a partir desse Cristo que vive e reina, desse Cristo que se revela nas Escrituras e molda as nossas vidas. Amém?